Bom dia, Sabrina, Rafaela, Henrique. Eu acho que a Michelle já deve ter contado pra vocês também. Aliás, bom dia pra você também, Michelle. Que eu vou gravar um pouquinho aqui de vídeo falando sobre 2 Tessalonicenses. A Sabrina me contou na última reunião que a última carta que vocês participaram da reunião no estudo antes de ficar um tempinho sem ir foi 2 Tessalonicenses. Então, eu tô aqui pra gravar um pouquinho pra vocês, uma explicação, pra vocês não ficarem tão por fora do contexto. Eu já deixo bem claro que eu não sou muito bom em gravar vídeo, eu vou fazer várias enrolações, mas eu vou tentar fazer aqui. Eu tô usando a versão revista João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, né? Talvez eu pegue essa aqui, que é uma revista atualizada, para complementar uma análise da passagem. Mas em geral é isso, tá? O áudio não vai ser muito bom e vamos fazer o que dá, né? Antes de mais nada, vou começar por capítulos, tá? Eu vou gravar um vídeo no capítulo 1, 2, depois no 3, entenderam? Vamos ler aqui, eu vou ler o resumo para vocês e vamos seguir. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Resumo da epístola. O progresso espiritual da igreja em Tessalônica não eximiu os crentes de enfrentarem diversas tribulações. Os irmãos tessalonicenses passavam por tempos extremamente difíceis e muitos deles acreditavam que estavam vivendo o período da tribulação do fim dos tempos, da volta iminente de Jesus. Na primeira epístola, Paulo escreveu com o objetivo de confortá-los em suas aflições pelos entes queridos que haviam morrido, mas esta foi escrita para corrigir os equívocos sobre a volta de Jesus e animá-los diante das dificuldades que eles enfrentavam. Diante dessas dificuldades, muitos crentes em Tessalônica estavam começando a se sentir desencorajados a prosseguir na fé. É com o objetivo de neutralizar essa atitude que o apóstolo Paulo procura exortar os irmãos a permanecer fiéis até a vinda do Senhor, quando todos serão recompensados. Paulo finaliza a epístola com um pedido de oração em favor de seu ministério, outras exortações sobre a vida cristã, uma saudação final e sua assinatura, marca registrada dele nas epístolas. Agora eu vou começar a leitura do capítulo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um vos aumenta uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que deem em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que com o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor, de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o capítulo 1. Agora vamos abordar um pouco ele. Primeiro de tudo, né, a questão a saudação de Paulo. Ele declara que é ele, Silvano e Timóteo, a quem a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Vale lembrar que a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa, pode vir a ser chamado reunião, como chamados para fora. Havia várias reuniões em Tessalônica. Vários filósofos, vários sábios, vários políticos, vários juízes, sempre tinha vários tipos de reunião, ou no grego eclésia. Mas Paulo se dirigia a uma eclésia,
a eclésia, ou melhor, ou como hoje falamos, a igreja, a reunião em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. É importante essa análise porque não somos uma mera reunião de pessoas, exclusivamente. Somos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ambos, o Pai e o Filho, devem ser o centro que nos atrai à reunião. É eles que nos unem, eles que nos fazem reunir. Morrer dá licença, por favor, tá? Eu sei que você gosta de carinho, mas... Então, já temos que lembrar o quê? A quem a carta está sendo endereçada? A todos os cristãos, basicamente. Porque nós, quando cremos em Cristo, já não deve ser novidade para vocês, começamos a fazer parte da igreja. Que igreja, ou eclésia, a igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Te jogando, sabe? E então já é importante notar essa questão, porque a igreja cristã, ela não é uma mera associação. Ela não é uma associação ou uma comunidade. Ela literalmente está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, o que mostra como é elevadíssima essa posição que estamos inseridos. Não é como qualquer instituição humana. Ela está acima de tudo que podemos imaginar. É importante lembrarmos disso, porque isso nota a nossa responsabilidade. Porque é justamente isso que estamos testemunhando para o mundo, ou pelo menos deveríamos testemunhar, que nós somos parte da igreja de Deus em Cristo Jesus também. Então, isso já mostra o quê? O endereçamento já em si mesmo tem um significado. Já mostra o quê? Uma importância de que nós também fazemos parte dessa igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O que nota a enorme responsabilidade que há em nós. E aí Paulo começa dizendo: graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nota que a graça veio antes da paz. Não se pode, o crente não pode, nenhum ser humano aqui pode de fato ter paz sem primeiro ter alcançado a graça. Mas que graça? Ah, é a graça do rei? A graça de um juiz misericordioso? De um justo? De um benfeitor? Não. A graça que vem da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então já nota o quê? Nós fazemos parte da igreja que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E nós só podemos ter paz quando temos a graça que vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É óbvio que Jesus é Deus, mas aqui quando Paulo separa entre Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, é uma separação do nosso relacionamento com cada pessoa da Trindade, especialmente com o Pai e com o Filho. Então, estabelecidas a quem está sendo endereçado e as graças que Paulo dirige à Assembleia de Tessalônica, vamos lá, o versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições. Isso mostra o quê? O proceder dos Tessalonicenses repercutia. O cristão é assim. Não só a Assembleia de Tessalônica, mas todo cristão. Porque se somos luz desse mundo, qualquer um. Um exemplo aqui muito fácil. Se você entra numa caverna e você liga a lanterna, e você é o único que está acendendo essa luz, todo mundo vai olhar para a luz, todo mundo nota você. Você não tem que ficar balançando a lanterna, é só de você ligar ela. Todo mundo vai notar que a luz está ali. E o proceder dos Tessalonicenses repercutia nas assembleias. Paulo, até na primeira carta, viria dizer, né, que não só nas assembleias da Acaia e da Macedônia, mas em todo lugar repercutia o proceder dos Tessalonicenses. E Paulo novamente ele reforça na segunda carta isso, de que eles tinham um ótimo exemplo de proceder. E até, tipo, de novo, Paulo até fala que nós mesmos, no caso ele já falou quem estava falando, ele, Silvano e Timóteo, eles se gloriavam nas outras assembleias de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as perseguições e aflições que suportais. É até interessante se pôr a importância de Paulo escrever isso, porque isso serve até como um incentivo. Quando a gente tem esse proceder exemplar, isso repercute de um jeito que até outras assembleias se sentem motivadas a ser assim.
Muitas vezes eu já encontro cristãos que têm medo de expor esse zelo, de deixar claro que tem esse zelo por pensar que querem se gloriar. Mas a verdade é o seguinte: isso estimula outros. Tem quem de fato que tente parecer piedoso e zeloso com o intuito de se gloriar. Mas a questão é, se faz isso de coração limpo, isso estimula os demais a serem tão zelosos. E a Assembleia de Tessalônica até fazia isso também, mesmo que ela não quisesse ou não tentasse. Ela só tentava ser fiel a Deus. E isso repercutiu nas demais assembleias. Paulo até se gloriava disso. Pelo fato de ter sido Paulo que anunciou o evangelho nessa assembleia, a Assembleia de Tessalônica, ele conseguia se gloriar por esse exemplar proceder da Assembleia de Tessalônica. E aí o versículo 5 diz: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Alguns aqui até pensam que se trata de uma questão de salvação por obras, mas é um contexto que os tessalonicenses já estavam acostumados, que se não se tratava de uma salvação, porque a primeira carta ele já deixava claro isso também, né? Mas se tratava de uma recompensa. Pedro, na sua carta, citava que essas tribulações, se fossem suportadas, haveria aberto amplamente a entrada dos cristãos ao reino de Deus. Isso indica o quê? Um completo desfrutamento do reino de Deus. Porque, de novo, é um galardão que vai ser dado àqueles que andaram de um jeito que é agradável a Deus. Nós, por estarmos em Cristo, fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Muito bem. Mas o galardão é uma coisa à parte, que não se veio com a graça. É uma coisa que se vem por obras. É um galardão que significa recompensa. Para quem não está acostumado com a palavra, galardão é recompensa por um bom trabalho ou bom proceder, se você preferir assim. E como os tessalonicenses suportavam essas tribulações, eles são eles acabariam por ser havidos dignos do reino de Deus, de desfrutar completamente desse reino. E também quando Paulo fala aqui, ó, de que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se é fato e justo diante de Deus que nem paga a tribulação ao que vos atribulam. Alguém aqui já pensa assim: bom, os tessalonicenses foram atribulados e meio que morreram, muitos deles, e quem atribulou ainda estava vivo, não sofreu tribulação ainda. E aí no versículo 7: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Ou seja, esse juízo, essa tribulação que há de ser paga para aqueles que nos perseguiram, não é para os dias de hoje. Hoje, aqui nesse mundo, Deus, na sua paciência, espera que todos se arrependam. Até uma das razões de ele tardar tanto a sua vinda, né? Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Que ele não retarda a sua vida, ainda que alguns a julguem demorada. Mas ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum de vós se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, até por isso que não tem esse juízo hoje. Nos dias de hoje, nós não vamos ver esse juízo para aqueles que nos perseguem. Porque Deus, agora, está na sua paciência esperando que ele se arrependa. E até por isso que Paulo aos Efésios e principalmente a Timóteo na sua carta a ele, dizia que nós deveríamos orar por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E então não devemos esperar que alguém que nos persegue sofra uma tribulação nos dias de hoje. Se Deus fez essa pessoa sofrer tribulação, muito bem. Vejamos isso como uma oportunidade para anunciar o Evangelho. Mas a justiça de Deus vai recair só quando Cristo vier. E a verdadeira consolação de nossas tribulações também será na vinda de Jesus. Podemos ter consolação de outros irmãos, como Paulo citaria em 2 Coríntios, né? Mas não se assemelha em nada comparado à consolação que havemos de ter quando o próprio Senhor Jesus Cristo vier reinar. E aí, Paulo, continuando, como vai ser quando ele descer com os anjos do seu poder, vai ser como uma labareda de fogo
tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, primeiro, os que não conhecem a Deus, né? Nota que ele separa entre os que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não conhecem a Deus são literalmente aqueles que não querem saber de Deus, tipo os pagãos, por exemplo, que permanecem na mentira e escolhem sempre permanecer nesse paganismo. Eles não conhecem Deus e rejeitam Ele mesmo. Eles nunca ouviram o Evangelho, mas ouvem, sabem sobre o Deus único, o Deus vivo que nós adoramos, e rejeitam. Eles não conhecem a Deus, eles nunca chegaram a ter esse contato de, por assim dizer, se vocês escutarem barulho, gente, porque tá tendo construção aqui do lado, até peço perdão. Eles não conhecem Deus dessa maneira, como quem está no testemunho cristão. E agora, esses do que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo são aqueles que ouviram o Evangelho e rejeitaram. Porque o Evangelho era justamente o que? De anunciar que era crer em Jesus. O Evangelho era justamente o que? Crer no Evangelho. Porque se o Evangelho é assim, de Deus fez tudo o que era necessário para sermos salvos. Então o apelo que Deus faz é crer. Crer naquele que Ele enviou. Se você não crer, você não está obedecendo ao Evangelho. Você não está seguindo aquilo que Deus ordenou que fosse anunciado. Então há uma separação entre os de fora, que são os que não conhecem a Deus, e os de dentro do testemunho. Porque vou lembrar, tem os fora do testemunho, chamados de fora, que tipo, na época de Paulo era visto basicamente como os pagãos, e os de dentro, que são quem está dentro do testemunho cristão. A esses, que são falsos cristãos que não creram no Evangelho, não obedeceram a ele. Em ambos os casos, o fim deles é os quais, por castigo, versículo 9, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então isso indica o quê? Não é como os adventistas ou os testemunhas de Jeová anunciam, que quando você vai para o inferno, sua alma deixa de existir. Não vai ser assim. Vai ser uma eterna perdição, um sofrimento eterno ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Por que tem essa questão do ante a face do Senhor e a glória do seu poder? Porque o lugar onde o juízo de Deus, tipo o inferno, se vocês preferirem usar essa palavra, a glória de Deus não vai ser manifesta lá. Não vai ser diante da face do Senhor, portanto fora, longe dele, no sentido de não verão a face do Senhor. E ante a glória do seu poder, ou seja, eles não verão a face do Senhor e nem a glória do seu poder. Por isso que até associa o inferno a um lugar cheio de trevas exteriores. Porque se Deus é luz e nele não há treva nenhuma, se a glória de Deus não será manifesta em um lugar, não tem como ter luz nesse lugar. Até pode significar tanto no sentido espiritual quanto literal, ou os dois. Eu partilho eu dessa ideia, que seja tanto uma questão espiritual, de não ter luz ali por ser puro pecado no inferno, quando os perdidos forem lançados lá, como numa questão literal, de que se Deus é luz e nele não há treva nenhuma, e a glória de Deus não vai ser manifesta no inferno, então não haverá luz lá também. E, de novo, e aí depois de falar dessa eterna perdição, versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Imagine qual o espetáculo que vai ser. Em Zacarias é citado que o Jeová do Antigo Testamento, nós sabemos que é Jesus, virá com todos os seus santos no céu. Porá seus pés no Monte das Oliveiras, o mesmo monte que Jesus subiu aos céus, né, em Atos capítulo 1. E imagine a visão. Você vê lá no céu o próprio Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Por isso que fala aqui, ó, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Ou seja, o mundo vai ver o seguinte, Jesus vai falar, olha os tantos que eu redimi. Olha aqui, todos que eu salvei do juízo eterno. O mundo vai ficar admirado
porque o ser humano, na sua condição perdida de pecador, e aí vai ver, está lá naquela posição de santo, junto com o Senhor Jesus Cristo, quem criou todas as coisas. Por isso que é falado. E por que que no final das contas isso é possível? Porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Porque se ninguém tivesse crido no Evangelho, quem participaria daqueles santos ali? Ou seja, por nós termos crido, é possível que haja todos esses santos ali. E haverá aquela visão magnífica do Senhor Jesus Cristo com seus santos. Isso mostra o quê? Como é que o Novo Testamento também ele não está avesso ao Antigo Testamento. Não, não é uma coisa oposta. Eles são uma coisa só. Se tratam de uma mesma história, uma mesma continuidade. Só que a revelação completa veio no Novo. O Antigo Testamento, embora esteja na Antiga Aliança, profetizava o que havia de acontecer, mas era limitado, como que por sombras e figuras. Mas aqui no Novo Testamento agora é real. É tudo claro de que é o Senhor Jesus Cristo que virá, de que é o Senhor Jesus Cristo que virá com todos os seus santos, e é Ele quem vai tomar juízo sobre todos aqueles que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. O Novo Testamento ele revela tudo isso. E até mostra o quê? Que não se pode descartar o Antigo Testamento, mas como eu posso explicar? Se o Antigo Testamento é a sombra das coisas futuras, o Novo Testamento é o corpo a quem o Antigo Testamento faz sombra. E o centro do Novo Testamento é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Até por isso Paulo cita em Colossenses que Cristo é, tipo que se o Antigo Testamento eram sombras das coisas futuras, o corpo dessa sombra é Cristo, porque tudo aponta para ele e converge nele. Até como diz em Efésios, capítulo 1, que o plano de Deus era fazer todas as coisas convergirem em Cristo. Eu dou todas essas voltas dessa explicação, gente, para vocês notarem o quê? Como é que é tudo interligado. O Antigo Testamento não é desconexo do Novo, o Novo não é desconexo do Antigo, e as cartas do Novo Testamento são interligadas entre si também. Que é importante de reconhecer isso, porque tem quem pensa que não precisa ler o Antigo Testamento. Pensa, eu só preciso ler o Novo, porque o Antigo é uma velha aliança. Se é antigo, não devo perder tempo com isso. Mas não, é uma coisa que estão ligadas. O Antigo Testamento falava de uma nova aliança. E o Novo Testamento também ressalta essa profecia do Antigo Testamento que haveria uma nova aliança. Então são coisas interligadas. Você não pode querer entender 100% o Novo Testamento sem entender também o Antigo. E o Antigo Testamento você não pode entendê-la sem o Novo. Isso mostra a necessidade de você entender a ambos e reconhecer que sem um, o outro não é completo. Continuando a leitura, porque eu acho que eu devo estar enrolando muito. Versículo 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Isso mostra o quê, né? A importância da oração. Paulo rogava a Deus pelos tessalonicenses para que eles andassem de uma maneira digna a que fossem chamados. Mas as pessoas não conseguem entender muito exatamente assim. Como assim? Uma vocação digna da que fomos chamados. Vamos pegar um exemplo humano. Quem de vocês já parou para analisar assim? Já que estamos falando de uma coisa de posição, vamos analisar. Alguém aqui já viu um rei da Europa ou da Ásia agindo de uma maneira repreensível? Alguém aqui já viu o rei Charles da Inglaterra, ou o rei da Noruega, da Suécia? Alguém já viu alguma dessas pessoas andar de um jeito repreensível? Ou o filho dessas pessoas andar de um jeito repreensível? Ou até mesmo, vamos puxar o Brasil, embora não tenhamos uma casa reinante, temos uma dinastia. Alguém aqui viu algum dos príncipes brasileiros andar de uma maneira repreensível? Não. E se andassem, isso ia repercutir muito. Porque, de novo, quando a gente pensa em um rei, em um príncipe, pensamos numa posição, num status que existe um proceder que seja condizente, coerente a essa posição que ele possui. Um juiz também, agora sendo um pouco mais uma questão de casas rendentes, vamos puxar um pouco para juiz. O juiz
poxa, se o cara chega, ele vai ser juiz, mas ele fica bebendo, ele vai curtir, fica sendo uma pessoa de pouca moral, de pouco exemplo moral ante as pessoas, você nota que ele não está agindo de um jeito que condiz com a posição dele, que é um juiz, que devia ser um símbolo de justiça, equidade, alguém tipo que deveria ter uma retidão perfeita, que indica que ele deve ser uma pessoa justa mesmo. Isso falando em questões de instituições humanas. Já nós notaríamos isso. Bom, um exemplo também, vai, o Brasil também. Presidente. Alguém, como é que ficaríamos? Como é que as pessoas ficam se fossem imaginar o presidente do Brasil, portanto a autoridade máxima da nossa nação, andar de um jeito repreensível? Ele vai beber, ele chega e fica usando droga. Então não precisa falar muitos exemplos que vocês já pegaram a ideia. E se não o presidente, o próprio os filhos dele. Os filhos, netos, parentes. Mesmo que os parentes não tivessem uma posição de destaque, o fato eles são filhos de alguém que tem. E ainda assim repercutiria. Quanto mais nós não só temos um pai que repercute, que tem todo o máximo de autoridade, como nós também temos uma autoridade. E se nós temos essa posição elevadíssima, Paulo apela para que nós andemos de uma maneira digna dessa vocação. Ou seja, que seja condizente com essa posição que nós temos. Porque se nós somos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, sacerdócio santo, nação eleita e várias outras coisas, eu citei essas 5 como indiscutíveis, mas vamos lá, se vocês querem entender, sacerdócio santo está na carta de Pedro, nação santa também. Esse é raça eleita, se não me engano, a palavra certa é por Pedro, na sua primeira carta, se não me falei a memória. Membro do corpo de Cristo, você encontra em Efésios, 1 Coríntios e Romanos. Templo do Espírito Santo, você encontra isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, também acho que em Romanos e Efésios cita o selo do Espírito Santo. E o quinto, Filhos de Deus. Filhos de Deus tem basicamente todas as cartas. Gálatas, né? Gálatas cita isso. João, no seu evangelho, na sua carta também cita. Tem vários exemplos de que nós temos essas 5 posições. Então você nota que a nossa responsabilidade é muito grande. Nós temos uma posição elevadíssima. Então Paulo apela o quê? Bom, se temos essa posição elevadíssima, andemos de um jeito que seja digno dessa vocação. Porque nós fomos chamados. Até como eu falei, né? Eclésia, uma das traduções de Eclésias é chamados para fora. E nós recebemos um chamado de Deus para crer em Cristo e fazer parte dessa grande casa, dessa grande família de Deus. Nossa posição está muito elevada. Então, o apelo de Paulo é que nós andemos de jeito digno dessa vocação. Não é para alcançarmos essa posição, mas é porque nós já a temos. Pelo fato de nós a termos, Paulo apela para que nós andemos segundo uma vocação digna dessas coisas, que nós andemos de jeito condizente. Se nós somos filhos de um Deus Santo, membros do Senhor Jesus Cristo, ou seja, se nós temos essas 5 ligações com seres santos e perfeitos, é justo e, no mínimo, obrigação é condizente, é conveniente que nós andemos de um jeito que seja tão digno, tão justo, tão puro, tão santo quanto essa vocação. Por isso que Paulo faz esse apelo. É importante enraizarmos bem isso. É importante a gente enraizar bem. Meu Deus do céu. É bom a gente enraizar isso. Tudo bem? É bom a gente lembrar bem disso. Porque quando a gente vai andar no mundo, a gente lembra enquanto o quê? É de Deus que estamos testemunhando. É Ele que estamos glorificando aqui nessa terra. Então se a gente fizer um erro, não vai ser a gente que vai ser difamado também, vai ser Deus também. Então isso mostra o quê? Nossa responsabilidade. Novamente o apelo da responsabilidade, porque nossas ações repercutem. Não só entre os outros cristãos, mas no mundo também. E aí vem no 12: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei aqui, se nós andarmos de jeito agradável a Deus nesse mundo, testemunhando de uma maneira digna, nós glorificamos a Ele. Eu vou encerrar por aqui, né? Eu acho que já vai dar meia hora de vídeo.
Espero que vocês tenham conseguido entender. Próximo vídeo eu vou gravar o capítulo 2. Esse aqui foi só o capítulo 1. Eu acho que eu não deixei passar nada. Se eu esqueci alguma coisa, eu lembro de ressaltar no capítulo 2, porque agora não vai demorar muito porque eu tenho que trabalhar, né? Tô gravando isso aqui cedo. Mas eu espero que vocês tenham entendido qualquer coisa. Por favor, me avisem onde vocês tiveram dúvida. Como eu falei, eu enrolo muito. E eu posso ter esquecido, então escrevam. Falem, pelo amor de Deus, eu não sei ler pensamentos. Então me avisem se não entenderam alguma coisa. Tudo bem? Sabrina, Rafaela, Henrique, Michele, um abraço pra vocês. Tá? Eu vou tentar mandar esse vídeo pra vocês no WhatsApp. Se não der certo, eu mando pelo YouTube. Mas é isso. Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, a gente se vê na próxima reunião. Tchau.